Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso segundo bimestre. Quero começar dizendo para vocês que é uma alegria nós estarmos aqui novamente. Um tempo difícil para nós, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo onde algumas coisas estão um pouco incertas. Nós retornamos às nossas aulas por mais um tempo à distância, aulas remotas, mas quero dizer para vocês que isso hoje é necessário para nós. Tem sido difícil para vocês, tem sido difícil para a gente também. Podem ter certeza que vocês não estão sozinhos, nós estamos no mesmo barco. Muitas coisas que vocês estão aprendendo a lidar, nós também estamos aprendendo aqui. Então, tanto os professores quanto os alunos, todos nós temos a nossa parcela de dificuldade, mas juntos, cooperando uns com os outros, né? A nossa contato, a nossa relação família, escola, aluno, professor, a gente sabe que se cada um de nós fizermos bem o nosso papel, aquilo que nós temos que fazer, nós passaremos por tudo isso juntos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rafael Sampaio, sou professor da disciplina de História, e continuo com vocês em mais esse bimestre com muita alegria. Quero convidá-los para que vocês possam participar desta aula, para que vocês possam assistir a aula até o final, realizar a atividade proposta, entregar a atividade na data solicitada, tirar dúvidas com o professor caso haja necessidade, né? O professor não está de férias em casa, o professor está cumprindo aqui a sua jornada de trabalho diariamente, então estou à disposição de vocês na nossa jornada de trabalho, né, para que nós possamos conversar, dialogar e esclarecer dúvidas. Aquilo que nós não conseguimos atingir no primeiro bimestre, nós vamos trabalhar para então podermos atingir neste segundo bimestre, tá joia? Contem comigo, contem com o professor e vamos então estudar um pouquinho. Eu vou trabalhar da mesma forma porque eu achei isso positivo, tá bem, pessoal? Então eu vou projetar o conteúdo aqui em cima para vocês e eu vou dialogando junto com vocês a respeito desse conteúdo, tá bem? Então eu vou projetar aqui o PowerPoint e em seguida nós vamos conversar um pouco a respeito desse conteúdo. Bom, como vocês já puderam perceber, o nosso tema é índio. Mas eu coloquei uma interrogação, né? Índio? Como assim? Quando vem na sua cabeça, quando alguém fala índio, né, o que você logo de cara imagina? O que vem na sua mente nesse momento quando eu estou falando isso? Quem você pode chamar de índio? Qualquer pessoa que passa na rua e fala, ô índio, o que caracteriza um índio para você? Né? Geralmente a gente pensa no índio como alguém com cocar, com penas, não é verdade isso aí? Mas nós vamos ver ao longo dessa aula que o indígena, o índio, e nós vamos ver o nome certo de pronunciar, o índio, né? Que ele tem uma função, ele tem um papel exímio, excelente, necessário na nossa história, tá bem? Então eu peço para que você participe dessa aula comigo com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, para que nós possamos estudar sobre esses povos tão importantes na nossa história. Bom, falar de índio no Brasil é falar de uma diversidade de povos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês gravassem, pessoal. Falar de índio no Brasil é falar sobre diversidade de povos. Nós não temos apenas um grupo indígena, nós temos vários grupos indígenas. E esses diversos grupos, que alguns chamam de tribo, cada um deles possui a sua maneira de organização social. Cada um deles possui seus costumes, dialetos, maneiras de organização religiosa, maneiras de educação. Cada um desses grupos indígenas possui suas especificidades, tá bem? Primeiro elemento, então, que nós precisamos compreender. Quando nós falamos dos povos indígenas, nós não falamos de um grupo estático, de um grupo homogêneo, né, igual. Nós falamos de um grupo heterogêneo, híbrido, misturado, híbrido, diferente, que possui
né, aspectos de mudanças, de contribuições também de outros povos, de outros grupos sociais com os quais convivem, né? E o indígena do início do Brasil colonial, não é o indígena de hoje. Esse cenário também se altera, né? Esse hibridismo, essa mistura com outras culturas, com outras formas de se organizar, com outros pensamentos que entram dentro desses grupos, fazem com que essa sociedade indígena se transforme. Precisamos também entender que eles são pioneiros, né, pessoal? São os povos que já habitavam na nossa região. Então nós precisamos tratar a sociedade, o povo indígena com todo respeito. Com todo respeito. Não colocá-los acima, também não colocá-los abaixo. Mas colocá-los como pessoas que têm uma história a ser respeitada. Eles já estavam aqui nesse descobrimento do Brasil. E é aí onde nós não podemos usar esse termo descobrimento. Dentro da história, essa palavra, o europeu descobriu o Brasil, né? Colombo, que chega aqui lá em 1492, e só em 1500 que eles vêm de fato tomar posse desse território. Colombo, ele chega aqui nas Américas buscando as Índias. Então, por que nós temos um índio chamado de índio? Porque Colombo, lá em 1492, vou repetir isso para você escrever. Colombo, lá em 1492, escreve isso aí. Cristóvão Colombo, lá em 1492, ele buscava as Índias, ele buscava especiarias, ele buscava pedras preciosas, mas ele errou o percurso e ele parou nas Américas. Chegando nas Américas, ele encontra quem? Os indígenas, que eles também não tinham noção que eles eram indígenas, né, pessoal? Isso aí foi uma nomenclatura aplicada ao longo dos anos e construída ao longo dos anos. Como ele buscava as Índias, Colombo, ele chegou aqui, encontrou esses povos e automaticamente ele chamou de quê? De índio. Então, deriva-se daí o nome indígena, lá naquela questão de Cristóvão Colombo. Anotou isso aí, tá? Primeira coisa que você tem que anotar, então, falar de índio, povos indígenas, é falar sobre diversidade. Não é um grupo só, são vários grupos. Anota aí. Segunda questão, falar sobre os indígenas, né? Nós precisamos considerar, então, que esse conceito de índio, ele surge por causa de quem mesmo? Cristóvão Colombo, lá no ano de 1492. Isso mesmo. Anota aí também. Vamos passar. É certo falar índio? Certo não é, mas acaba que todo mundo fala, né? Não existe o índio, eles são os nativos. Professor, o que é nativo? O que significa isso aqui, ó? Nativos são os originários, né? Mas acaba que nós culturalmente aprendemos a chamar de indígenas, mas eles também são considerados os povos nativos, ou seja, os povos originários, os primeiros daqui. Isso é bom que você também anote, tá bem? Distribuição espacial da população indígena. Bom, isso é um dado que eu queria que você gravasse bastante. Se você puder, anota aí no seu caderno, né, para você ter essa informação. Quem sabe a gente venha discutir isso um pouco mais para frente ou precise em alguma atividade. Lá em 1500, gente, ó, vamos pensar aqui em uma coisa. Olha só. Colombo foi 1492. E os portugueses vêm tomar posse quando? Os portugueses chegam aqui em 1500. Mas, de fato, a colonização, Brasil enquanto colônia habitável, vai começar lá em 1530. Por quê? Porque outras nações já estavam de olho aqui no território do Brasil. Um exemplo, a França, né? Então, olha só por que os portugueses vêm para cá tomar posse de fato e colocar gente aqui para colonizar em 1530. Porque ele estava perdendo
correndo o risco de perder o território do Brasil. Então, nesse período aqui de 1500 e 1530, professor, o que o Brasil foi? Uma colônia de exploração. Ela não foi uma colônia fixa. Eles retiravam daqui matéria-prima, bens preciosos, pau-brasil e etc., e enviavam para Portugal. Mas em si não tinha a necessidade, eles não viam ainda a necessidade de fazer com que crescesse o contingente populacional aqui. E depois, com essas ameaças e também descobrindo novas possibilidades, o ouro, a produção maior de pau-brasil, eles passam a ter necessidade de mão de obra maior aqui, que aí vai entrar a escravidão africana. Também a Europa estava devastada, né? Eles não tinham um número de pessoas suficiente para trazerem para cá, e aí justifica-se isso pela mão de obra escrava africana posteriormente. Tá, pessoal? Então aqui, ó, em 1500, olha só, a população indígena, ela era constituída por mais ou menos 5 milhões de índios. 1.500 povos diferentes dessas tribos indígenas. 1.000 línguas distintas. 1.000 línguas diferentes. Olha quando eu falei aqui para vocês que falar sobre indígena é falar sobre diversidade, não é um povo só, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção. Em 1500 eles eram 5 milhões, atualmente está por volta de 800 mil, 817, 818, não sei exatamente, mas numa próxima aula eu posso trazer um dado atualizado do IBGE para vocês. De 5 milhões para 817 mil, quantos indígenas não foram mortos? Já pararam para pensar isso comigo? Reflete aí. Olha aí, o Brasil tem quase 900 mil índios, né? Eu trouxe esse dado para passar para vocês, mas está em torno de 800 e alguma coisa. 305 etnias e 274 idiomas. Quantos idiomas tinham aqui? 1000. Quantos povos tinham aqui? 1500. Quantos povos tem hoje? 305 de 1500 povos. A gente precisa respeitar essa cultura. A gente precisa valorizar mais esses, viu, pessoal? E a gente só valoriza quando a gente entende a história. O maior contingente, ou seja, a maior quantidade desta cultura, desta população, desta etnia indígena se encontra onde? Na região norte do país, né? E a menor na região sul. Automaticamente a região sul ela é dos descendentes italianos, né? Alemães, então essa região foi que mais dominou por eles, tá bem, pessoal? Região norte também, claro, nós temos aqui a floresta, né? Boa parte deles ainda vivem nesse sistema natural, então isso também se justifica. E como conhecemos os índios? Quando a gente fala em índio, lembra aquilo que eu falei no começo, a gente já pensa em alguém de cocar, de arco e flecha. E não é por aí, né, pessoal? O cenário do indígena mudou. O indígena hoje ele está na faculdade. O indígena hoje ele ingressou com muita luta e ainda continua muito essa luta no ensino superior. O indígena hoje não precisa usar um cocar para dizer que ele é indígena. O indígena não precisa andar de arco e flecha. Ele pode ter um carro muito bom, ele pode andar de terno e gravata, ele pode andar de tênis, ele pode usar um celular moderno. Isso não faz com que ele deixe de ser indígena. Lembra que eu usei uma palavra hibridismo, que é a mistura cultural? Então, esse híbrido, essa mistura de diversas culturas, o indígena também acaba convivendo no meio de tudo isso, tá, pessoal? E aqui, para a gente encerrar a nossa aula, eu quero trabalhar brevemente alguns pontos com vocês. Questão de identidade e pertencimento. A pessoa, para falar que ela é indígena, ela vai precisar do que para dizer que ela é indígena? Esse sentimento de identidade, esse sentimento de pertencimento. Mas tem uma linhagem da família muito antiga, mas essa linhagem pertence na minha história. Por exemplo, na minha família,
na linhagem da minha bisavó tiveram indígenas, né? Então, se eu tenho essa identidade forte em mim, esse pertencimento, eu vou dizer que eu também sou. O que me impede? Então, a questão da identidade indígena, ela está ligada ao pertencimento, tá? Outro ponto é uma cultura híbrida. O que isso significa? Uma cultura que não é estática, que é imóvel. Não, ela não é assim, ela é móvel, ela muda. E ela muda a partir do momento que ela tem contato com outras culturas também. Então, esse é o hibridismo, a mudança, a diferenciação. Como foi essa relação do indígena com o homem branco? Nós refletimos já um pouquinho lá atrás, né? Mas não custa relembrar que o homem branco ele trouxe para o indígena muitas imposições, pessoal. O homem branco português, aqui no caso do Brasil, o europeu, ele trouxe para o indígena a imposição da sua cultura, a imposição da sua religião, a imposição da sua roupa. Ele forçou o indígena a trabalhar para ele. O indígena que não trabalhava para ele, ele poderia fazer uma guerra quanto a esse indígena ou quanto a essa tribo. Ele poderia matar, ele justificava assim. O indígena tinha arco e flecha, o homem branco tinha arma de fogo, né? Então ele saía em desvantagem. Então a gente precisa entender que essa relação de submissão, né, de força, muitas índias também sofreram abuso sexual, porque andavam nuas, acaba que isso atraía alguns homens, então elas sofreram aí violência física. Aqui a gente precisa entender novamente que as tribos não eram uma só, a gente já viu ali atrás. Essas tribos elas eram nômades, porque geralmente eles viviam o quê? Eles viviam da coleta, né? Então olha só. Eles viviam da coleta, eles viviam da caça, anota isso daí, e eles viviam da agricultura. Do que os índios viviam? Basicamente, coleta, caça e agricultura. Eram as três principais, né? E os homens tinham aí essa função de caçar, eles tinham esses trabalhos. As mulheres mantinham, é claro, a alimentação, ajudavam nessa agricultura. Essa agricultura não era de venda, tá, pessoal? Não era de comércio, era de subsistência. O que significa isso? Eles plantavam para o seu próprio consumo. Então, por isso que eles eram nômades também. Eles aproveitavam os recursos naturais que aquela região oferecia. Quando aquilo se tornava escasso, eles mudavam para outras regiões, tá? Então a gente precisa compreender isso aqui também. A relação, como eles se organizavam em família, né? As famílias elas poderiam ser monogâmicas ou poligâmicas. Eles não tinham essa questão de ter uma mulher só, um marido só. A religião deles eles não tinham um contexto de religião, né? Esse místico de crença em um Deus apenas. Né? Então eles tinham seus segmentos, claro, eles tinham as suas contemplações, mas elas não eram ligadas a uma divindade apenas específica, tá joia, pessoal? Toda tribo educava. O papel da educação daquele indígena, daquela criança, era de toda a tribo. As pessoas que nasciam com algumas deformações, deficiências, geralmente eram abandonadas também em algumas dessas culturas ou mortas, porque isso não era bem visto como bênção, né? Como algo bom para a tribo. Os indígenas e os jesuítas é uma companhia religiosa de padres, de religiosos trazidas junto com os portugueses, porque nesse contexto de 1500 também aí nós passamos já pela reforma religiosa. A Igreja Católica está em decadência, perdeu um número grande de fiéis, então ela precisa catequizar para conseguir novos fiéis. E o que acontece, pessoal? Esses jesuítas, eles catequizam, eles ensinam a religião deles para os indígenas e eles oferecem essa catequização. Esses jesuítas aí seguraram um pouco os portugueses na questão da exploração do indígena, né? Mas não tanto assim, pela questão da alma, de serem considerados filhos de Deus. Os primeiros povos, os mais antigos, poderíamos dizer que eram os Tupinambás e os Guaranis, e aqui dentre eles existem uma diversificação dos tipos de tribos guaranis também. Aqui a gente entra na questão do genocídio, né, indígena. Quando a gente fala dessa questão do genocídio indígena, pessoal, a gente fala daqueles números lá de trás,
de quanto eles eram e de quanto eles são hoje. Então muitos morreram. Mas a gente não pode dizer que foram só os europeus que mataram os indígenas. Quantos indígenas hoje na nossa região aqui foram mortos? Na nossa região, quantos indígenas não viviam e hoje não vivem mais? Na região de Dourados, por exemplo, que tem algumas terras ali, demarcações indígenas, quantos grandes fazendeiros matam os indígenas para poderem ficar com as terras? Então não é só o europeu que matou o indígena, o brasileiro também mata o indígena, né? O indígena também morreu muito através buscando essa liberdade, né? Quando ele queria fugir, o português não aceitava, isso gerava grandes confusões e acabavam aí se matando. O contato epidemiológico, ou seja, esse contato com a saúde. O contexto epidemiológico era bem complexo. Por exemplo, quando o homem branco, quando o europeu, ele teve contato com o indígena, ele trouxe para o indígena varíola, sarampo, catapora, até mesmo a peste bubônica, né? Então, o contato epidemiológico do europeu com o indígena não foi tão saudável, porque ele adoeceu muito o indígena. E como eles começaram a colocar todos os indígenas juntos, imagine essa aglomeração, igual essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Imagina você colocar um contaminado do coronavírus fechado com várias pessoas. O que vai acontecer? Então foi a mesma coisa que aconteceu com os indígenas, né? E o infanticídio, pessoal. Muitos dos indígenas, vendo a maneira que eles estavam vivendo, acabavam matando seus filhos, porque não queriam que os seus filhos crescessem dentro desse contexto e vivendo a mesma coisa. Tá joia? Então, último pensamento, a gente encerra. O índio não é diferente de você, de mim, nos aspectos humanos. Possuem suas especificidades, ou seja, suas particularidades culturais, como qualquer grupo social. O costume que a minha família tem, por exemplo, eu tenho certeza que a sua não tem. Você pode ir na casa de um tio, de uma tia, que com certeza a casa deles é organizada de uma forma diferente da sua. Eles guardam o sal de uma forma diferente que sua família guarda. Não é assim? Né? Então a gente precisa respeitar aquele que é diferente da gente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo que vocês tenham conseguido entender e também aquilo que vocês precisarem do professor, eu estou à disposição. Boa aula, realizem a atividade, por favor, e não se esqueçam de entregar no prazo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço.